Os tumores, eles na verdade são neoplasias, né? É uma célula normal. A gente tem células no nosso corpo que se transformam em todas as outras, né? Então imagina o seguinte, um bebê. Como é que um bebê é formado? Quando a mãe se torna gestante, né? Ela, a mãe de qualquer animal que seja, quando se torna gestante, você tem células vindas ali na criação daquele umbigo, né? Na criação ali do cordão umbilical. É o cordão que nutre esse feto, que vai nutrir esse novo ser. Ali, né, está rico de células tronco. Essas células tronco é o que vão dar formação. A célula tronco nada mais é do que uma célula base, uma célula que pode se tornar qualquer outra célula, né? Então todas as nossas células do nosso corpo, elas advêm de uma única célula. Uma única célula, ela pode receber estímulos para que ela se transforme em qualquer outra célula do nosso corpo. Então, essa determinada célula, ela pode acabar se tornando uma célula de uma mucosa nasal, pode se tornar uma célula de uma pele, pode se tornar uma célula de um fígado, de um rim, de um coração. Essas são as células tronco. E a gente tem essas células base no nosso corpo, naturalmente, tá? Quando a gente tem uma neoplasia, nada mais é do que uma célula de um órgão qualquer que começa a meio que se rebelar contra o corpo. É como se fosse, vamos supor, um tumor de mama. É uma célula mamária, uma célula da glândula mamária, que começa a se rebelar contra a mama. Ele fala, cara, eu não quero mais ser mama, eu não quero ficar mais seguindo as ordens aqui desse corpo, né, de dizer que eu sou isso aqui, que eu só tenho que me limitar a ser uma mama. Eu vou criar um corpo próprio para mim, eu vou criar vida própria, aí eu vou ser eu e eu vou ser mais. É isso que acontece. O tumor, essa neoplasia, é uma célula que começa a se rebelar. E ela se rebela, a primeira coisa que a célula faz quando ela se rebela, ela começa a cutucar as células que estão ao redor dela para dizer, vamos também, vamos, a gente pode mais. A gente está preso aqui nesse corpo, sendo apenas uma mama. Para que a gente vai ser mama? A gente pode ser mais, a gente pode criar uma mama inteira só pra gente, a gente pode criar um corpo inteiro só pra gente. E ela começa a se rebelar, né? E acaba contaminando células ao redor dela para que também se rebelem junto com ela. E nessa rebelião, todas as células se rebelando uma com a outra, elas começam a criar vida própria. E aí começa a virar uma bolinha, essa bolinha começa a crescer, essa bolinha começa a crescer, daqui a pouco essa bola vira um caroço, esse caroço começa a crescer, chega uma hora que ele começa, esse nódulo, ele pode ter uma irrigação própria, ele começa a falar, vamos criar um canal de sangue só pra gente, e ele cria uma artéria só para ela. Geralmente os tumores, eles são disformes, eles não têm uma forma, né? Essas células tumorais, elas são meio, vamos dizer assim, bagunçadas. Então elas vão criando desordenadamente, sem ter uma forma correta, sem ter uma morfologia, mas vão criando vida própria. É isso que é um tumor, isso é uma neoplasia. Então, essa neoplasia, esse tumor, Emília, seja bem-vinda, Emília Barros, obrigado, tá? Obrigado pela sua florzinha aqui. Então, essa célula, ela pode se tornar, qualquer órgão pode ter tumor, qualquer parte do seu corpo pode ter um tumor, pode se tornar um câncer, pode se tornar um problema. Basta que tenha uma célula que seja mais rebelde, que comece a querer ter vida própria, essa célula começa a contaminar as demais células, e por isso esse tumor, essas neoplasias, esses tumores, eles são muito vamos dizer assim, contagiosos. Será que existe isso? Tô certo, não? Eles se alastram de forma muito rápida, porque essas células elas vão contaminando tudo que tiver ao redor dela, né? Então, por isso, é muito complexo o tratamento, por isso que o animal, a pessoa, quem passa por um problema como esse, de uma neoplasia, sofre demais, porque é algo realmente doloroso, é algo muito trágico, que não tem muito como você falar assim, para aí, você é apenas uma célula de uma mama, apenas segue as regras, você não pode criar a vida própria, você não pode querer fazer tudo isso, esse alarde que você está fazendo. Não tem nada que vá lá e fale para essa célula não fazer isso. Então, a célula de tumor, uma célula de um câncer, ela se multiplica exacerbadamente, contaminando todas as células ao redor, e ela vai pegando as irrigações dos nutrientes que você produz para o seu corpo, para você se manter vivo, ela pega tudo para ela, né? Então ela começa a desviar a verba, né, que vai lá das artérias que estão levando sangue para a mama, ela começa a desviar aquilo para ela, para benefício próprio, né? Então, por isso é tão trágico, por isso é tão doloroso, por isso é tão complicado, complexo o tratamento.
O tratamento mais utilizado para esse tipo de anomalia, esse tipo de alteração, é a famosa quimioterapia, né? A gente vai ter que passar pela quimioterapia. E aí uma das principais consequências que a gente tem de uma quimioterapia é o fato de cair os pelos, né? Ou cair o cabelo, no caso das pessoas, né? E por que cai o cabelo? Por que cai o pelo? A principal questão é que, como você não consegue ir lá e matar apenas aquele tumor, e matar apenas as células rebeldes, aquelas células daquele tumor, daquele nódulo em si, o que você faz? Você faz um medicamento na veia que mata todas as células novas. Ou seja, eu não sei quem são as causadoras desse mal, mas se eu matar todas as células jovens, se eu matar todas as células novas, eu vou evitar que essas células se multipliquem. Eu vou evitar que esse tumor comece a se alastrar. Porque esse tumor ele começa a se multiplicar, criando células novas e contaminando as células ao redor. Então, quando ele cria células novas para se tornarem, em vez de se tornarem a mama, se tornarem parte do tumor, ele tá criando novas células para contaminar e aumentar, se alastrar ainda mais, multiplicar o império desse tumor. Então, eu faço um medicamento que eu acabo com todas as células jovens, que destrói todas as células novas desse corpo. Seja ela qual for, uma das células novas que a gente está em constante renovação, constante criação, são as células de cabelo, células dos pelos, né? A gente está a todo momento trocando, criando novos pelos, criando o cabelo. Então, essas células estão em constante renovação. Uma vez que a gente faz um medicamento quimioterápico e esse medicamento ele acaba com as células novas, o meu cabelo vai parar de crescer. O meu cabelo vai parar de ser multiplicado. Os meus pelos vão parar de ser multiplicados, vão parar de ser crescidos. E por isso, a tendência é que ao longo do tratamento com quimioterápico, o pelo comece a cair, comece a ficar cada vez mais rarefeito. Então, no caso dos humanos, para que a gente evite o trauma, né, de ver o cabelo caindo, ver falhas de cabelo, a gente já corta de uma vez, já raspa de uma vez, porque aí, né, você vai lidar com o trauma de uma única vez e você não vai ficar vendo aquilo caindo constantemente, né? No caso dos animais, a gente não chega a ter assim a falha de pelo, a notar esse tipo de alteração no sentido de perceber falhas de pelo. A gente vê que o pelo cai bastante, né? Por conta desse quimioterápico, ele acaba acabando com todas as células jovens em si, mas o objetivo principal é que esse quimioterápico acabe chegando lá no local do tumor e acabe destruindo as células jovens também nesse tumor. Não, o quimioterápico não destrói apenas as células doentes. O quimioterápico ele destrói todas as células. O quimioterápico ele mata tudo, ele não tem como diferenciar isso aqui é célula do tumor, isso aqui é célula boa, isso aqui é célula do corpo, isso aqui é célula boa, célula ruim, célula ruim. Ele não faz isso, ele não tem como. Não existe um medicamento seletivo que consiga naquilo que está tão trágico, tão banal, exatamente por isso, porque ele entra e ele quer destruir tudo, todas as células jovens, todas as células novas, ele vai destruir, ele vai matar, ele vai evitar o crescimento. Então por isso a pessoa fica tão debilitada, por isso a pessoa começa a ter crises, a pessoa começa a ficar mal, porque o fígado não funciona bem, os rins não funcionam bem, coração não bate direito, todas as células do seu corpo estão lesadas por conta do quimioterápico. O quimioterápico vem e ele sobrecarrega, ele meio que destrói todo o seu corpo. Só que a gente causa um mal para depois começar a vir bem. Pessoal, ó, eu viajei por todo o Brasil esses últimos 3 anos, né, rodando todo o Brasil, conhecendo muita coisa. E a gente tem várias áreas do Brasil, né, mesmo o Cerrado, ali a região do Pantanal, que é comum a gente ter uma queimada, né, que acontece muitas vezes naturalmente, né, todos os anos na época correta acontece aquela queimada. Essa queimada, ela destrói tudo, ela vem queimando tudo. Só que alguns dias após uma queimada que possa ter, você vê que começa a nascer grama nova, verdinha, as árvores começam a soltar novamente as folhas. Por quê? Porque a queimada ela é também um processo de renovação, né? É uma renovação daquilo que estava ruim, algumas pragas, algumas doenças, algumas pestes que estavam nessas árvores, que estavam nessa região. Depois da queimada, acaba com tudo e começa de novo a vir a vida, só que renova tudo aquilo. Esse é o intuito do quimioterápico. A gente utiliza algo para matar tudo, seja bom, seja ruim, para depois
começar a vir as células novas, mas apenas as células boas, apenas aquilo que é bom. Então, a quimioterapia ela é pensada nesse sentido, de fazer uma renovação de todas as células do corpo, a fim de manter apenas aquilo que realmente é bom, apenas de manter aquilo que realmente seria benéfico para o animal. E a gente tem nossas renovações constantes, células da pele, células dos pelos, fígado, rim, coração, a gente está constantemente renovando células, inclusive o sangue. O nosso sangue é vida, o nosso sangue são células vivas, o nosso sangue são sempre glóbulos novos sendo produzidos, células de imunidade, células imunológicas sempre sendo produzidas, sempre criando e multiplicando. O quimioterápico vem e ele alastra com tudo isso. Por isso que um animal que passa por quimioterapia, ele fica muito sensível, a imunidade dele cai demais. E aí o principal ponto, né, às vezes a gente associa um quimioterápico, né, o processo de quimioterapia com antibióticos, com analgésicos, com anti-inflamatórios. Por quê? A questão é que uma vez que eu estou destruindo a imunidade do meu cão, uma vez que eu estou destruindo as células boas e células ruins, outros agentes agressores, outros patógenos que estão no nosso ambiente constantemente, fungos, bactérias, eles podem falar, opa, pera aí que agora as barreiras caíram, pera aí que agora as portas estão abertas para que a gente possa atingir, para que a gente possa se alastrar nesse corpo. E aí nessa hora é quando a imunidade de um animal muito baixa, algumas doenças, como fungos e bactérias, se multipliquem ainda mais. Ou seja, o animal estava com um tumor, estava com uma lesão tumoral, aquela lesão estava aumentando. Eu inicio uma quimioterapia para tentar parar aquela lesão tumoral. E aí, quando eu faço quimioterapia, destrói as células boas e as células ruins do tumor. Só que nesta hora, algumas bactérias podem se aproveitar dessa baixa imunidade e começar a se multiplicar, já que o organismo está sem defesa. Outros fungos podem começar a querer se multiplicar, já que o animal está sem defesa. Então, para evitar que essas doenças oportunistas, outros agentes agressores oportunistas possam aparecer, possam vir querer se aproveitar do corpo do meu animal, neste momento é que a gente acaba utilizando de antibióticos e anti-inflamatórios para tentar diminuir o mal-estar ou diminuir essa portas abertas, vamos dizer assim, que o corpo fica por conta da ação desses agentes agressores, entenderam? Então, muitas vezes a gente associa a utilização de um quimioterápico com antibióticos para prever o mal que possa surgir de bactérias e fungos agressores possam se aproveitar dessas barreiras baixas do nosso animal. Vocês entenderam? Vocês estão comigo aqui? Deixa eu ver, digita aí 33333, quem está comigo, corações, 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 curtidas, 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 mantenha o dedinho na tela, mantenha o coraçãozinho vindo aqui para me ajudar, tá bom? Para entregar isso aqui para mais pessoas, para apoiar meu trabalho aqui, continuando a dar conhecimento para vocês. A gente vem sempre 2 vezes por dia aqui para tentar dar um pouco de conhecimento, respondendo as dúvidas que vocês preenchem lá no nosso site, lá no nosso formulário de dúvidas, tá? É gratuito, só preencher lá as perguntas e eu venho aqui para fazer a live para vocês, tá bom? Corações, corações, bora lá então. Então, primeira alternativa que a gente tem de tratamento para doenças tumorais e neoplasias é a quimioterapia. Principalmente quando o órgão afetado, quando a estrutura afetada por essa neoplasia é algo interno, né? Então, por exemplo, um tumor no intestino. Puxa, muitas vezes eu não tenho acesso a ir lá naquele tumor, né? Então, a quimioterapia se faz necessária. Ou um tumor no pulmão, um tumor em vários órgãos, às vezes um tumor que está se alastrando em vários lugares. Então, eu utilizo um quimioterápico mais potente, mais forte, mais power, que consequentemente o poder de ação desse quimioterápico para o tumor, ele também vai ser expandido para as células de todo o corpo, células boas ou ruins. E nessa ponta, a potência desse quimioterápico para matar o tipo de tumor, né? E a gente tem tumores malignos, tumores benignos, mas não vou entrar em mérito de explicar sobre isso hoje, mas vamos só definir como maligno aquele que se alastra rápido, e benigno aquele que se alastra lentamente, que fica apenas em um único lugar, né? Vamos definir, dividindo basicamente isso aqui. Bom dia, Osana. Entendeu? Então, esse quimioterápico, a potência dele é dada também pelo poder do tumor em aumentar ou diminuir, tá? Quanto maior o poder do quimioterápico, maiores os efeitos colaterais a gente vai ter para esse problema, né? Os efeitos colaterais é o preço que o corpo paga por
utilizar um medicamento para tentar eliminar aquele tumor, né? Então, tumores que são mais agressivos precisam de quimioterápicos mais pesados, mais incisivos, e por isso vai ter maior destruição do corpo do meu animal, tá? Essa é a primeira forma. Quimioterápicos principalmente utilizados em tumores mais malignos ou tumores que se alastram e estão em lugares onde eu não tenho acesso, né? Por outro lado, a gente tem uma segunda alternativa para a remoção dos tumores, que é realmente a remoção cirúrgica, né? Quando eu posso fazer uma cirurgia e retirar aquele tumor, ou retirar o órgão aonde está aquele tumor. No caso das cadelas, é muito comum o tumor de mama, né? Então, a cadela que tem um tumor de mama, ela tem um tumor, tá ali, localizado, ele tá fácil, tá ali só na mama, aquele tumor. Então, teoricamente, é simples eu poder fazer a remoção dele, porque eu vou lá, faço uma anestesia do animal e removo aquele tumor. Removo aquele tumor e arranco ele, pronto, acabou. E uma coisa utilizada em cirurgia para tumores é sempre a margem de segurança. Ou seja, eu não, sabendo que esse tumor ele contamina as células ao redor dele, eu não vou tirar apenas o tumor. Então, se o tumor está aqui na minha mão, eu vou pegar fazer o quê? Eu vou retirar o tumor que está aqui nessa bolinha, mas eu vou fazer uma remoção de uma margem de segurança. Ou seja, o entorno desse tumor, eu vou tentar tirar o máximo possível de tecido que possa estar já contaminado por esse tumor, né? Células que também possam ter sido contaminadas com esse tumor. Então, aí a gente faz uma remoção com margem de segurança. Então, ali a gente já tem a seguinte questão, que é, não são todos os tipos de tumores, não são em qualquer localização que esse tumor esteja, que eu posso fazer uma cirurgia, né? Porque, por exemplo, dependendo do tamanho desse tumor e aonde esse tumor está, eu não consigo tirar essa margem de segurança. Eu não consigo remover as células que podem estar contaminadas pelo tumor, entendeu? Então, eu tenho que analisar qual é a localização desse tumor e o tamanho desse tumor para que eu possa fazer a remoção com uma boa margem de segurança, para que eu possa realmente ter a chance de cura dele. No caso de um tumor de mama, por exemplo, na cadela, como é algo muito comum, que acontece muito, a gente tem que fazer a remoção da mama onde está com o tumor, a mama inteira, porque a mama pode estar inteira contaminada, e geralmente a gente faz a indicação de remoção das mamas paralelas, ou seja, as mamas que estejam laterais a esse tumor, né? Vamos dizer assim, tem 4 remoção das 2 mamas que estão paralelas a ela, tá? Então, se tem várias mamas, uma das mamas está contaminada, eu tiro não somente ela, quanto eu tiro as demais mamas que estão ao redor dessa mama, para ter mais certeza de que eu removi a mama contaminada com as mamas que podem ainda dar início depois, né? Uma das coisas comuns que acontece a animais pós-cirúrgicos, depois de ter feito a cirurgia de remoção da mama, se não foi feita essa remoção da forma correta, se não foi feita essa remoção do tumor com uma margem de segurança, é o tumor voltar. Ah, e voltou o tumor. Volta. E volta mesmo, porque as células estão contaminadas. Ou mesmo, outras células de outra mama também podem se tornar rebeldes e começar a querer criar vida própria para acabar se alastrando e criar o organismo próprio, né? Então, infelizmente, isso pode acontecer, a gente está passivo disso, né? Mas quando a gente tira com margem de segurança, as chances são menores de que isso venha a acontecer com o nosso animal, tá? Então, segunda técnica seria procedimento cirúrgico para remoção localizada ali daquele tumor. Só que eu dependo da localização onde está. Se está muito abrangente, fica mais complexo eu fazer uma cirurgia para remoção dessa mama, tá? Mas eu sempre tenho que ter essa margem de segurança. Por exemplo, um tumor no útero da cadela, a gente faz a castração e remove o útero inteiro, pronto. Aí, ou seja, menores as chances de acontecer. Se tem um tumor no intestino, por exemplo, o intestino é longo, eu também tenho chances de ir lá e remover um pedaço do intestino, né? Corto um pedaço do intestino, tiro aquele pedaço que está contaminado com o tumor, retiro ele e ótimo. Agora, se o tumor está no intestino, está no fígado, está no baço, está no rim, aí não tem muito o que eu fazer, porque falando, não tem alternativa de fazer uma cirurgia se o tumor está em vários lugares, né, em vários órgãos ao mesmo tempo, é o mesmo tipo de tumor e está em vários lugares. Aí a gente acaba recaindo apenas para a alternativa da quimioterapia. Em se tratando de tumores, quando são em parte externa, como no caso a pele, né, a gente ainda tem o recurso da criocirurgia, que é uma cirurgia de congelamento.
quando a gente pega, vai lá e consegue fazer o congelamento dessas células utilizando um aparelho de criocirurgia, né? Muitas vezes esse aparelho de criocirurgia a gente utiliza o nitrogênio líquido para poder fazer o congelamento dessa célula. Então, se a estrutura está localizada, se ela está externa, né, principalmente em pele, a gente consegue vê-la, a gente faz o congelamento dessa célula. Uma vez que eu congelo a célula, eu meio que mato essa célula, matei ela. Ela vai começar a querer crescer novamente. Eu vou lá e passo novamente o congelamento daquela célula. E eu congelo aquela célula, entendeu? Quando eu vejo que, novamente, então a gente faz várias sessões de criocirurgias para conseguir fazer a remoção. Inclusive, esse congelamento da criocirurgia é muito utilizado para verrugas, né? Algumas verrugas, alguns pequenos nódulos, tumores que estão bem na fase inicial, muitas vezes as pessoas utilizam isso, né? Claro, a ferramenta não é barata, essa ferramenta, a ferramenta custa caro, né? Cursos de aprimoramento para saber utilizar essa ferramenta da forma correta. E aí, nesse quesito, um dos meus focos aqui de trazer conhecimento para vocês é explicar quais são as alternativas, as possibilidades que a gente tem para tratar os animais, né? Mas muito do meu foco, da minha conduta de tratamento e de trazer conteúdo para vocês, mudou depois dessas últimas experiências que eu tive, né, viajando por todo o Brasil, conhecendo regiões, conhecendo lugares, conhecendo a cultura das pessoas e vendo que muitas cidades do Brasil não tem veterinário. Várias cidades do Brasil não tem veterinário. Várias cidades do Brasil, pessoas moram em lugares distantes de um veterinário, moram distantes de uma clínica veterinária, ou que não tem acesso a ferramentas, exames, um simples hemograma, um exame de sangue. Às vezes, o que parece ser simples para quem mora numa cidade grande, para quem mora num grande centro, para quem mora numa cidade pequena, cidade interior, sítio, chácara, fazenda, lugares afastados, é algo muito grandioso. Então, essa criocirurgia estaria acessível para quem está mais próximo de grandes centros, para quem está mais próximo de bons profissionais capacitados que possam ter esse tipo de ferramenta, né? Infelizmente, não estaria acessível a todas as pessoas. Assim como até a própria quimioterapia, né? O quimioterápico também é um medicamento que custa caro, precisa de um certo suporte, um certo armazenamento, uma condição para ser utilizado, muitas vezes preparação do animal para fazer a quimioterapia, precisa de muita hidratação no animal para fazer a quimioterapia. Eu tenho que estar ciente dos efeitos colaterais que essa quimioterapia pode trazer para o meu animal, para poder tentar dar o máximo de suporte possível para ele, dar o máximo de conforto possível para ele, tá? Então, seria uma outra alternativa. E aí, a gente tem as alternativas mais, vamos dizer, paralelas, né? Que são utilizando medicações mais naturais, né? Utilizando medicações de suporte para tentar dar um pouquinho mais de conforto para esse animal, né? As medicações, tratamentos de suporte que também podem ser utilizados. Uma delas, né, é o Viscum album, é uma alternativa também para combate e controle de tumores, tem se mostrado muito eficaz, várias pessoas utilizando com relatos positivos, né, utilizando diariamente, né, o Viscum album para combate a câncer e tumores e tem tido resultados positivos. Eu confesso sinceramente que eu li vários artigos, vários estudos e depoimentos, mas eu nunca utilizei, não tive pacientes ainda fazendo uso disso para eu fazer indicação e acompanhamento, né? Eu tenho um grupo de pessoas que se cadastram dentro do nosso site, né? As pessoas que cadastradas no nosso site, de tempos em tempos eu entro em contato com essas pessoas para saber como é que tá e tal. Eu tenho as minhas consultorias que eu presto para algumas pessoas que me contratam, eu tenho os nossos cursos que eu presto também para ter que algumas pessoas que querem saber mais sobre algumas doenças, alguns problemas de saúde dos animais, as pessoas compram os meus cursos, né? Eu presto serviços para essas pessoas também, dando aulas. E eu tenho um grupo de acompanhamento de algumas pessoas que às vezes não têm tanta condição financeira e eu seleciono algumas delas e faço alguns testes com alguns tipos de produtos, né? Algumas receitas que eu estudo, tal, desenvolvo alguma técnica e coloco um grupo de pessoas para fazer o teste de algumas coisas. Então, ainda não tenho nada focado nessa área, tá? Mas a gente sabe, e existem, o que eu já utilizei, são tratamentos de suporte para animais com tumores, para animais com nódulos, né? O suporte utilizando medicações antioxidantes, tá? Suplementos antioxidantes. Uma das coisas que é preciso a gente entender é que
quando a gente vai a fundo nessa questão dos tumores, dos nódulos, né, dos cânceres para os animais, uma das coisas que a gente nota é que existe alguns pontos em comum com quase todos os pacientes, com quase todos os animais que passaram por esse tipo de problema ou estão passando. Quase todos a gente percebe são animais sedentários, animais que têm pouca atividade física, animais que têm uma alimentação desbalanceada. Tá? Então a gente pode colocar como grande predisposição de apresentar tumores e nódulos, utilização de falta de atividade física, animais que faltam atividade física e animais que não têm alimentação desbalanceada. São os dois grandes pilares da saúde dos cães e eles se incluem aqui na questão dos animais atendidos com tumores e com nódulos, né? São animais que têm esses dois critérios. Outro ponto muito interessante é que muitos desses animais que têm nódulos e tumores são animais que passaram por algum tipo de tratamento hormonal. São animais que tiveram algum tipo de tratamento com medicamentos artificiais, com medicamentos sintéticos de base hormonal. Sejam os anticoncepcionais, no caso das cadelas, até mesmo corticoides. São alguns dos exemplos de medicamentos muito utilizados em animais que acaba colocando esses animais nessa linha de possibilidade de ter esses tumores, esses nódulos. Utilizando muitos medicamentos com base hormonal, esse animal tem uma grande predisposição de acabar apresentando problemas de tumores e nódulos, tá? Então é o terceiro pilar, tá? Geralmente a gente encontra esses critérios. Outro fator é, geralmente, dentro do desbalanceamento nutricional, a gente encontra que são animais que se alimentam de componentes muito tóxicos, né? Componentes mais que sobrecarregam o corpo. Mas, de forma geral, o que a gente precisa entender é que todo dia a gente se alimenta, a gente tem alimentos no nosso dia a dia. Esses alimentos têm a função de nutrir o nosso corpo, nutrir as nossas células, né? Então a gente come, né? Se a gente for pensar um lobo na natureza, o lobo come, não come por comer, ele não come para sentir o sabor, para ver, ai que gostoso, não. O lobo come com o intuito de se manter vivo. Ele come para sobrevivência. Ele não come, eu vou comer uma carne porque eu gosto, porque eu quero comer. Não, ele come para sobrevivência. Logo, esse comer para sobrevivência geralmente diz que ele vai comer a quantidade suficiente para que ele possa durar mais tempo, né? Então ele come aquele alimento o máximo possível que ele puder comer para que ele possa absorver aqueles nutrientes e não somente para ele sobreviver, mas ele armazenar parte daquilo como reserva. Assim que o animal come, ele passa um período em jejum, descansando. Ele comeu. Para ele comer na natureza é muito trabalhoso, é muito batalhador. Então ele tem que correr atrás, buscar, encontrar o alimento, comer, espantar possíveis outros oponentes. Comeu e agora ele fala, agora eu ganhei um período de descanso. Então, quanto tempo eu consigo me manter bem com esse alimento que eu comi agora? 1, 2, 3 dias? Ele vai ficar de boa 2, 3 dias. É o período, o cachorro comeu, né? Um lobo comeu, ele comeu, vai ficar 2, 3 dias de boa, quietinho, tranquilo. Até que comece a falar, tô acabando com a reserva de energia. Preciso de novo buscar alimento. E ele vai de novo buscar alimento. Comeu, se alimentou, agora vai de novo ter um período de descanso. E no nosso dia a dia hoje, na nossa casa, a gente fornece alimento todos os dias, a gente come todos os dias, a gente dá alimento em abundância praticamente todos os dias para o nosso cão. E isso acaba sendo um dos fatores que acaba predispondo esses animais a terem possibilidades de terem tumores. Porque muitas vezes a gente fornece alimento todos os dias e fornece um alimento não balanceado corretamente quanto ele necessitava. A gente tem ainda o seguinte critério, que é o animal que se alimenta. Todo alimento que a gente tem, a gente tira a parte boa e a gente tira a parte ruim, né? Então tudo que você come, você nutre as suas células, você nutre o seu corpo, mas você também acumula algumas toxinas que precisam ser eliminadas, né? Então, seu rim, seu fígado é responsável por pegar essas toxinas, filtrar e falar, cai para fora, e ele joga, né? Por isso que a gente tem a nossa excreção, né? Nosso sistema de absorção, e depois a gente tem um processo de excreção. Urina e fezes são para excrementos, para jogar fora aqui. Como a gente come muito e a gente come todos os dias, a gente não consegue tempo para eliminar
todas as toxinas. Porque a gente está comendo muito, comendo muita porcaria, muitas vezes comendo muito, comendo mal, né? Ou mesmo o nosso cão está comendo muito, comendo mal. E ele não tem tempo para eliminar essas toxinas, não tem tempo para jogar esses componentes maléficos que estão no corpo. E aí, ele não conseguindo jogar todos esses componentes maléficos do corpo para fora, esse cão acaba acumulando células tóxicas, e essas células tóxicas acabam sendo mais passivas de se tornarem rebeldes, de acabar se tornando uma célula tumoral. Tá? Então a gente diz que existem alimentos que podem ser tóxicos, alimentos que podem predispor o animal a ter tumor. Geralmente esse desbalanceamento nutricional, falta de atividade física, é o que predispõe. Porque quando você faz atividade física, quando você queima calorias, você está gastando toda a energia. Então, ou seja, você está potencializando a absorção dos nutrientes ao máximo. Você está usando ao máximo os nutrientes que você tem. Entendeu? A atividade física é a queima de calorias ao máximo. Você está usando ao máximo daquilo que você absorveu. Aquilo que você comeu, você vai usar ao máximo aquela energia. Quando você não faz atividade física, você não gastou energia, ou seja, você comeu e não gastou energia. Você não usou aquilo que você comeu. Então, parte daquilo que você comeu vira gordura, vira reserva de energia. Parte daquilo vai ter que ser filtrado, só que uma partícula maior, para ter que ser filtrado e quebrado para virar excremento, ou urina ou fezes. E aí começa o problema. O seu corpo não consegue eliminar tudo isso, porque você come muito e você come todo dia. Então o fato da gente comer todo dia e a gente não fazer atividade física faz com que a gente não absorva totalmente o alimento que a gente comeu. E muitas vezes a gente come errado, come desbalanceado, o que piora ainda mais o problema. Aumenta ainda mais a margem de toxinas no nosso corpo. Ali vem os tumores. Aí começam as neoplasias. Aqui começa a chance de células se tornarem rebeldes. Vocês estão entendendo comigo? Quem está entendendo, digita aí 5 nos comentários. Cadê os corações, cadê os coraçõezinhos aqui, as curtidas? Cadê os likes? Vamos lá, pessoal, me ajudem aqui. Vocês estão entendendo? Então, todos esses animais que eu já atendi ao longo da minha vida, com tumores e nódulos, eles estavam nesses grupos. Animais que não faziam atividade física, não tem uso. E uma coisa que é sensacional, uma das maiores curas da natureza, que todos os animais passam, e a gente não passa, mesmo uma planta, mesmo uma árvore passa, é a escassez, é a seca. Períodos de alta, períodos de baixa. Dificilmente você vai ver os animais passando uma vida abundante eternamente, não. Por exemplo, os lobos, eles comem, se fartam, depois eles descansam. E eles vão passar um período em jejum. O jejum é uma das maiores armas no combate a radicais livres, no combate às células tóxicas do nosso corpo. E tudo que a gente não faz, o pavor das pessoas é passar fome. O pavor das pessoas. A pessoa fala assim, você vai passar por uma cirurgia. O problema não é a cirurgia. O problema é ficar sem comer para ir fazer a cirurgia. Quando você fala assim, vai ter que ficar 24 horas de jejum para poder fazer a cirurgia, vai ficar 12 horas de jejum para fazer a cirurgia, vai ficar 8 horas de jejum para fazer um exame. As pessoas falam, meu Deus do céu, que é torturante. Tudo que as pessoas não querem é passar fome. Então o jejum é algo que as pessoas acham maléfico demais. Então, quanto mais maléfico a pessoa acha que o jejum é, menos ela quer promover o jejum para um animal. Então as pessoas falam assim, cara, o maior pecado no mundo é você ter um animal, você deixar ele passar fome. Meu Deus do céu, meu cachorro está passando fome, eu estou deixando o animal passando fome. Então o medo que as pessoas têm em deixar o animal passar fome, em ser tidas como cruéis, por nossa, meu animal está passando fome. O medo que as pessoas têm faz com que a pessoa age exatamente no excesso. A pessoa faz exatamente o contrário. Então ela quer dar muito alimento, muita coisa, e quer colocar muita coisa na ração, e ela quer dar muita coisa pro cachorro comer, porque ela quer ver ele comer, para ter a tranquilidade de falar, não, ele não tá passando fome porque ele tá comendo. Ai, ufa, que bom. Se a pessoa coloca ração, coloca um potinho de comida, e o cachorro não come de imediato, a pessoa fala, meu cachorro não comeu? Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, ele não comeu? A pessoa acha aquilo maléfico. Só que a natureza não é assim. A natureza é necessário o jejum, porque é o jejum que faz a renovação das células.
E é exatamente porque cada vez mais os nossos animais comem alimentos desbalanceados, fazem menos atividade física e não fazem jejum mais. Eles não têm esse tipo de renovação do ciclo das células para eliminar células tóxicas. Porque quando você passa no jejum, você está em escassez de nutrientes, o seu corpo ele acaba sendo obrigado a selecionar. Opa, peraí, entre essa célula e essa célula, eu vou ficar com essa que é boa, essa aqui é ruim, eu vou jogar fora. Ele tem tempo para trabalhar e eliminar as toxinas, ele tem tempo para trabalhar e conseguir jogar fora as células ruins. E a gente não faz isso na nossa rotina, a gente não coloca isso em rotina dos nossos animais. Logo, a gente não dá descanso para os nossos órgãos, a gente não dá descanso para o nosso corpo. E se eu coloquei muitas toxinas e eu não dou descanso para ele poder fazer a limpa, o que acontece? Câncer, nódulo, tumor. Então, aliado a um jejum, existem alguns nutrientes, existem alguns suplementos que eu posso utilizar na minha dieta, na dieta do meu cão, para potencializar a ação antioxidante. Então, eu posso colocar na dieta agentes antioxidantes que vão favorecer ao meu cão eliminar toxinas.